Após perder praça, canal deu troco em Carlos Alberto de Nóbrega. Você vai entender o que aconteceu. Em setembro do ano passado, para você ter uma ideia, a Band estreou o fracassado humorístico Nós na Firma, que tinha Gorete Milagres, Marcelo Médici, Moacir Franco, entre outros nomes, mas durou pouco. Esse, no entanto, não foi a primeira vez que a emissora ocupou essa faixa com um programa humorístico com o Moacir Franco. Como assim, Alexandre? Em 1987, a então Bandeirantes trouxe de volta o velho formato da Praça da Alegria, desenvolvido nos anos 1950 pelo Manuel de Nóbrega, e aí o Carlos Alberto de Nóbrega estava na Globo como contratado da Globo, para você ter uma ideia. Ele até estava infeliz na Globo porque ele conta em entrevistas que ele estava trabalhando pro Renato Aragão nos Trapalhões. E aí o relacionamento com o Renato Aragão não era mais o mesmo. E aí ele falou: Boni, eu quero ir pro Viva o Gordo, eu quero ir pro humorístico do Jô Soares, que com o Jô Soares me dou bem, o Boni não deixou. Aí um amigo dele, que era o Vanucci, o Augusto César Vanucci, ele era espiritualista, ele era espírita. E ele teve um sonho com o pai do Carlos Alberto, falando que, com o Manuel de Nóbrega, falando para ele voltar com a praça. Para ele voltar com a praça. E aí o Carlos Alberto: deixa o Manuel descansar, não quero voltar com a praça. Porque ainda o Carlos Alberto teve trauma de voltar com a praça, é nossa, com a Praça da Alegria, porque quando Manuel de Nóbrega morreu, a Globo fez um especial da Praça da Alegria com alguns episódios. E aí seria ele como apresentador. O Boni falou: não quero te colocar como apresentador porque eu não quero te queimar. A praça durou um ano, ele escrevendo, e aí ele queimou todos os textos da Praça da Alegria por isso, porque ele ficou traumatizado com essa experiência. Falando em trauma, gente, se você tem um trauma, se você tem uma tristeza muito grande, se você tem uma crença limitante que fala: não consigo ganhar dinheiro, não consigo prosperar, não se preocupe. Siga o perfil da Rita Andery no Instagram. Rita Andery tá na descrição desse vídeo, que você vai entender como o trabalho dela com a PNL, com a hipnoterapia, vai tratar o seu caso, vai tratar o seu trauma e assim você progredir na sua vida. Siga o perfil da Rita Andery no Instagram e o seu furacão vai diminuir e assim você vai vencer esse furacão e prosperar na vida. Aí o Augusto César Vanucci foi convidado para ir para a Band, para ser diretor lá. E aí ele levou o Carlos Alberto de Nóbrega. O Boni falou: vá, pode ir, tá oferecendo um bom trabalho, tá oferecendo um bom dinheiro, mas fica tranquilo, se não der certo, você volta. E aí em 27 de março de 87, foi ao ar pela Bandeirantes a Praça Brasil, que ele ainda ofereceu para o Silvio Santos. Com apenas 2 semanas de exibição e 5 episódios gravados, o Carlos Alberto e boa parte do elenco do SBT, do humorístico, foram pro SBT, assim causando surpresa no público. Mas o que aconteceu? O Carlos Alberto estava brigado com o Silvio Santos desde a morte do Manuel de Nóbrega de 1976 até 87. Eles se resolveram porque teve uma treta entre o Carlos Alberto. Ele achou que o Silvio roubou o baú da felicidade, tudo isso do Manuel de Nóbrega, dele. E aí brigaram, não podiam nem ver Silvio Santos. Aí o Silvio Santos, o irmão do Carlos Alberto, é médico. E aí foi tratar uma das filhas do Silvio, perguntou sobre o Carlos Alberto. O Carlos Alberto tá com saudade, liga pra ele. Ligaram, se viram. E aí o Carlos Alberto falou: eu vou voltar com a praça na Band. Ele falou: não saia da Globo, não saia da Globo. E aí o Carlos Alberto foi, estreou na Band, gravou esses episódios. Aí diz que o Silvio viu, ligou pra ele e falou: olha, eu vi o seu pai naquele banco, vem falar comigo. E aí foi falar com o Silvio Santos. E aí o Silvio até xingou eles, porque o filho do Carlos Alberto, falando que: olha o que você faz, você não respeita, você é um burro, se você não vir pra cá. E aí a Praça Brasil foi transferida
para Praça é Nossa no SBT. Às vezes a gente tá brigado com uma pessoa, não é? Às vezes a gente tem uma rusga com uma pessoa e a gente não entende por quê. Se você quer entender o porquê dessa rusga, você tem que seguir o perfil Lúcia Brienza Terapeuta. Ela tem uma consulta de tarô muito legal que pode te ajudar a ver o que está acontecendo na sua vida. Por que você está com esse relacionamento com essa pessoa? Siga Lúcia Brienza Terapeuta para melhorar a sua vida. Aí ele foi pro SBT e aí, para você ter uma ideia, eles não gostaram, né? O jornalista da Folha de São Paulo falou assim, ó: Carlos Alberto foi seduzido por um salário muito maior, com direito a luvas milionárias e o pagamento da multa de rescisão do contrato à Bandeirantes, né? Além de ficar desfalcada, a Band de um apresentador e humoristas ainda perdeu o diretor do programa Bronco, que marca a volta do Ronald Golias no vídeo, né? E aí, com isso, o Carlos Alberto deixou a Band, foi pro SBT e foi para a emissora do Silvio Santos, falando que a troca não foi só financeira, mas sentimental. O Silvio e o Carlos Alberto eram muito amigos antes, e isso também eu acho que pesou nas negociações pro Carlos Alberto levar a praça pro SBT. Ainda que o Manuel de Nóbrega, né, ele ajudou muito o Silvio Santos no começo de carreira. E aí o contra-ataque apareceu. A Band não gostou nem um pouco da saída do Carlos Alberto de Nóbrega. Claro que não. E ela emitiu uma nota oficial muito forte que o Carlos Alberto cedeu ao aliciamento da TVS, SBT, rompendo o compromisso na hora, e que a Bandeirantes inicia sua escalada com novos programas e audiência sobre o dia a dia. E isso surpreendeu a todos lá na Bandeirantes, os amigos e os companheiros de trabalho. E falou ainda a Bandeirantes que o Carlos Alberto de Nóbrega não honrou com o compromisso com o canal do Morumbi, a emissora. Bem, a Praça é Nossa, ela fez uma estreia histórica no SBT, onde o Carlos Alberto foi surpreendido pelo Silvio Santos no banco da praça. Para quem não sabe, o Silvio Santos nunca vai em programa nenhum. Naquele ano, o Silvio Santos foi, falou das histórias dele e ainda da gratidão com o Manuel de Nóbrega, que sempre apoiou na carreira artística. Foi um programa muito legal, gente. Pena que não tem aqui o arquivo no YouTube. A emissora da Band não ficou parada e manteve o programa Praça Brasil. Conseguiu segurar o Golias, o Agildo Ribeiro, o José Vasconcelos, o Leite Francisco, o Carlos Leite, Nair Belo, o Lival Pessini, entre outros humorísticos que não foram pro SBT. E quem assumiu o lugar do Carlos Alberto na Band foi o Moacir Franco, que já tinha participado da Praça da Alegria com o personagem icônico que era o Mendigo da Praça da Alegria, e aí ele voltou como apresentador. Um jornalista, para você ter ideia, ele comparou as duas praças. Ele era o jornal O Globo, e ele falou que preferiu sintonizar na Bandeirantes, que ele não gostava do programa do SBT, que na Bandeirantes tinha um apresentador. Só que ele mal sabia que os textos que estavam sendo gravados eram aqueles textos no começo que o Carlos Alberto tinha escrito já. Então, nem sabe ele que é o mesmo. E o Carlos Alberto contou que ele usava o programa, ele colocava o programa antes da Praça Brasil para ninguém roubar, né? Ninguém roubar. Então, como ele era a quinta, eles usavam o mesmo texto para matar a Praça Brasil. Espertinho, não? Bem, o nome A Praça é Nossa foi uma provocação de Carlos Alberto a Bandeirantes, né? Mostrando que o formato era dele e do SBT. Para você ter uma ideia, o nome é muito importante. A Globo que tinha o nome A Praça da Alegria. Até o Carlos Alberto foi conversar com o Boni, e o Boni ia liberar o nome Praça da Alegria para o SBT. Só que diz que o Silvio Santos não quis. O Silvio que não quis. Ou o Carlos Alberto acha que o Silvio não quis
por uma questão de ego. O nome é muito importante, é uma marca que a gente registra, certo? E se você quer registrar sua marca, se você tem um negócio, se você tem um Instagram, qualquer pessoa pode utilizar se você não registrar esse nome. Registre na PA Produtores Associados Marcas e Patentes, que estão há 32 anos no mercado realizando esse trâmite para você. Vai solucionar todos os seus problemas jurídicos e econômicos. Segue PA Marcas no Instagram para você registrar a sua marca e ter a segurança jurídica e econômica para você e para sua família, para os seus descendentes, o seu legado. Então segue eles lá, PA Marcas. Bem, na Band o Moacir Franco conseguiu conduzindo o programa que não chegava perto da audiência do que a Praça é Nossa alcançava. A Praça é Nossa ainda é um dos programas que liderava a audiência e ganhava da Globo, incomodando a emissora platinada. A Praça Brasil, ela ficou no ar até o final de 88, sendo totalmente reformulada e ganhando um novo nome, que era Só Riso na Praça. O Moacir Franco não seguiu na atração e aí também ele foi para o SBT, onde ele fez a Praça é Nossa durante 27 anos. A Praça Brasil contam que era um cenário muito sujo, era um que o Carlos Augusto Vanucci queria mostrar a sujeira da cidade. E o Carlos Alberto não queria, mas fez isso no começo. Depois foi fazer a Praça é Nossa. Se você gosta da Praça é Nossa, comenta aqui. Se você assistir a Praça Brasil, comenta aqui. Quero saber. Muito importante você se inscrever nesse canal Alexandre Daniel para ter muitas histórias da televisão, dos artistas, fofoca. Eu agradeço muito. Comenta, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!